Bom, pessoal, oferecida a petição inicial, deferido o prazo para a realização do depósito, feito o depósito pelo autor, o passo seguinte é a citação do réu, credor, que a princípio se recusa em receber a prestação do devedor e lhe conceder a quitação. Na ação consignatória, o credor, réu da ação, será citado para receber o depósito ou contestar a ação. Se, uma vez citado, o réu vier a juízo e disser que aceita o depósito providenciado pelo autor da consignatória, isso evidentemente implicará em reconhecimento jurídico do pedido e extinção do processo com resolução do mérito e condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, custas, despesas e honorários advocatícios. De alguma maneira, implicitamente, o réu estará reconhecendo de que se recusou ilegitimamente a receber o que era devido pelo devedor, que por isso teve que recorrer ao organismo judiciário, ao Poder Judiciário, para obter uma sentença liberatória. Em razão disso, arcará com as verbas sucumbenciais. Agora, pode optar o credor, réu da ação, por contestar o pedido feito pelo credor, pelo devedor. O pedido será sempre de liberação do vínculo, de reconhecimento de que a dívida está quitada e que, portanto, não há mais obrigação. Bem, e o que o réu da consignatória poderá alegar como defesa? Bem, primeiramente, o réu da ação de consignação em pagamento poderá alegar defesas de cunho processual, exceções de natureza processual, dilatórias ou peremptórias, cujo acolhimento possa implicar uma dilatação da marcha processual ou mesmo a sua extinção sem exame do mérito. Pode, por exemplo, alegar em defesa o réu que falta interesse de agir ao autor da consignatória, porque a dívida ainda não se venceu. A prestação ainda não é exigível. Se não é exigível, portanto, também não é consignável. Não se pode falar em recusa, em recebimento, se a prestação sequer se venceu. Pode também, eventualmente, o devedor alegar que é parte legítima, que na verdade, o devedor não, que o credor, réu da ação, pode alegar que é parte legítima, que na realidade o devedor, autor da ação, não se vinculou com ele, mas com um terceiro, homônimo, sei lá. Enfim, todas as defesas de natureza processual sempre estarão aí à disposição do devedor. Pode, por exemplo, alegar que a ação foi proposta perante juiz incompetente, requerer o reconhecimento da incompetência territorial, pode impugnar a gratuidade de justiça que eventualmente tenha sido deferida ao autor na petição inicial. Enfim, todas as defesas que não atacam propriamente o mérito, que ostentam natureza processual, podem ser amplamente utilizadas pelo credor réu da ação, desde que, óbvio, tenham algum fundamento. Agora, no mérito, o artigo 1544 do CPC diz que, na contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Não foi justa a recusa. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. O depósito não é integral. Então, o legislador ele
estabelece um rol de defesas, né, que o devedor pode se utilizar para resistir no mérito à pretensão do autor da consignatória. Esse rol, né, segundo a melhor doutrina, não é taxativo também. É possível que o réu da consignatória alegue qualquer outro fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor e que seja, evidentemente, capaz de elidir a pretensão inicial. Ele não fica preso necessariamente a essas teses, né, que estão previstas aí nos incisos do artigo 544 do CPC. Embora essas matérias do 544 são as mais corriqueiras, as mais comuns, as mais óbvias que podem ser alegadas em defesa. É difícil a gente até imaginar uma outra defesa de mérito que, porventura, pudesse ser alegada pelo réu da ação. Mas se ela existir, o simples fato de não estar citada nos incisos do 544 não impedirá o réu de se defender, né? Do contrário, isso até implicaria uma espécie de atentado contra a garantia da ampla defesa assegurada pela Constituição Federal. Bem, então vamos analisar essas matérias de defesa, feita essa breve ressalva. Vamos analisar essas matérias de defesa que são previstas pelo artigo 544, uma a uma. Na contestação, o réu poderá alegar, inciso 1, que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Então aqui ele está atacando o fundamento principal, a causa de pedir principal da ação consignatória. Ele está alegando que não se recusou, que não houve mora. Uma vez acolhida essa tese, estando o valor depositado judicialmente correto, acontece um desfecho interessante para a ação. O pedido de consignação será julgado procedente e a obrigação será declarada extinta porque o valor do depósito está correto ou a coisa depositada é aquela prevista no contrato e o seu recebimento é capaz de liberar o devedor da obrigação. Porém, se porventura ficar demonstrado que não houve recusa ou que não havia mora do credor, a condenação de verbas sucumbenciais recairá sobre o autor, sobre o devedor, por força do princípio da causalidade. Vejam, o juiz, imaginem, o devedor se defende dizendo, o réu se defende dizendo, olha, juiz, o depósito está ok, só que eu jamais me recusei a receber, eu jamais estive em mora no recebimento desse valor. Bom, diante da afirmação de que não há erro no depósito e que, portanto, aquela quantia, aquela coisa que foi depositada basta para a liberação do devedor autor da ação, o juiz vai julgar procedente o pedido de consignação. Porém, acolhendo a tese de que não houve recusa do devedor, do credor em receber a coisa, ele não vai poder atribuir ao credor
que não teve um comportamento ilegítimo, a obrigação pelas verbas sucumbenciais, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Afinal, ao reconhecer que não houve recusa injusta da parte do credor, réu, o juiz estará dizendo que o réu não deu causa à propositura da ação. O juiz estará dizendo que o autor é que foi precipitado em recorrer ao poder judiciário, porque não houve recusa do credor, porque não estava em mora em receber a coisa ou o dinheiro. Só que o credor demandado teve que constituir advogado, teve que vir no processo, teve que se defender. Então, não é justo que ele arque com despesas, com as custas e mais ainda com a verba honorária. Por isso, nós teremos um desfecho aí diferente, né? Embora procedente o pedido de consignação, porque não há impugnação quanto ao depósito, a suficiência do depósito para a liberação do devedor. Como o credor réu não deu causa à ação, quem vai arcar com as verbas sucumbenciais é o autor. Mesmo desfecho ocorrerá se porventura a tese prevista no inciso 2 do artigo 544 for aceita. O réu poderá alegar que não foi justa, que foi justa a recusa, que ele se recusou a receber naquele momento porque havia motivos para tanto. O credor, ou melhor, o devedor queria se liberar da obrigação pagando menos do que devia, ou queria, de alguma maneira, impor ao credor o recebimento de prestação diversa daquela ajustada no contrato, mesmo se essa prestação for mais valiosa. Então, foi justa a recusa do credor em receber. Se depois, ao manejar a ação, o devedor deposita algo que satisfaz o credor, porque ele não impugna o que foi depositado na sua contestação, o juiz poderá julgar procedente a consignação, diante da ausência de resistência específica do credor ao depósito, e ao mesmo tempo condenar o autor da ação ao pagamento das verbas sucumbenciais por não ter dado o credor causa ao ajuizamento da ação, porque na época a sua recusa foi legítima. Então, mais uma vez aqui um desfecho inusitado, né? Acolhimento do pedido de consignação, mas atribuição dos ônus sucumbenciais ao autor, ao devedor, em função do reconhecimento de que a recusa foi justificada. Terceira matéria de defesa. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Então, o devedor o credor se defende dizendo o seguinte: olha, eu não recebi porque ele colocou à disposição a coisa ou fez o depósito extrajudicial do dinheiro um local distinto do pagamento. Eu não tinha obrigação de aceitar, já que o contrato previa que o pagamento devia ser feito na comarca X e ele me colocou à disposição na comarca YZ. Também aqui nós podemos ter o desfecho de procedência da consignação, caso ele não impugne o depósito feito judicialmente, mas com atribuição dos ônus sucumbenciais ao devedor, em função do juiz eventualmente reconhecer que, de fato, né, o depósito não se efetuou no prazo nem no local ajustado para o pagamento. E, finalmente, a matéria de defesa que é mais usual nós encontrarmos nos procedimentos especiais de consignação e pagamento, que é o devedor falar
que o depósito feito, é o que o credor fala na contestação, que o depósito feito pelo autor da consignatória não é suficiente para meu Deus, deu branco, para liberar o autor da obrigação. Nesse caso, quando o credor réu da ação alegar insuficiência do depósito, ele está obrigado a indicar na contestação o quanto ou o que seria necessário para a liberação do devedor, autor da consignatória. E o devedor, autor da consignatória, terá um prazo para complementar o depósito. Vejamos a esse respeito o que diz o parágrafo único do 544 e o artigo 545 do CPC. O parágrafo único diz: no caso do inciso 4, ou seja, quando a tese for de insuficiência do depósito, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Se falar que o depósito não é suficiente, mas não indicar o quanto seria suficiente, a sua defesa reputa-se por não escrita. É o mesmo que não se defender. É o mesmo que concordar com o depósito que foi feito pela parte autora. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo 1º. No caso do caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessário. Então aqui, vamos com calma. O credor, réu da ação, defendeu-se alegando que o depósito é insuficiente. Indicou a quantia que ele entende devida. O que é que deve fazer o juiz? Mandar intimar a parte contrária, o autor da consignatória, para que em 10 dias complemente o depósito. Evidentemente, a seu critério, ele pode insistir que o valor depositado está correto e não complementá-lo. Bem, se houver a complementação nos termos propostos pelo réu em contestação, isso implicará o reconhecimento implícito pelo próprio autor de que o depósito feito inicialmente estava incorreto. Então, nós teremos aqui o processo extinto com resolução do mérito, porque o réu não se opõe a receber o depósito desde que complementado, porém, os ônus sucumbenciais atribuídos ao autor da ação. Porque na medida em que o depósito inicial estava incorreto, a recusa em recebê-lo de início pelo credor réu da ação estava justificada, porque o depósito não abrangia a integralidade do montante devido. Não era suficiente a exonerar o devedor da obrigação. Por isso, a recusa estava correta. Então, quem deu causa ao ajuizamento foi o autor. Ele vai ter que arcar com os ônus sucumbenciais. Mas vamos imaginar que o autor da consignatória não concorda em complementar o depósito. Ele insiste que o depósito que ele fez inicialmente estava correto. Que postura pode adotar o credor? O credor pode
requerer o levantamento do valor que foi depositado inicialmente pelo autor, e isso implicará o reconhecimento judicial de que houve uma quitação parcial da obrigação. Então, de acordo com o parágrafo 1º, o réu poderá desde logo levantar a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor. E o processo vai prosseguir em relação à parcela controvertida. A diferença que existe entre aquilo que o devedor depositou e aquilo que o credor entende como devido e suficiente para liberar o devedor da obrigação. O processo vai prosseguir e a sentença vai definir se o depósito era ou não suficiente. Se a sentença entender que o depósito feito pelo autor era de fato insuficiente, como sustentava o credor, ela vai reconhecer tal fato no seu bojo, vai decretar apenas a extinção parcial da obrigação e condenar o autor condenar não é o termo correto. Ela vai reconhecer a extinção parcial da obrigação e fixar qual é o montante necessário para a sua quitação total e total liberação do devedor. O réu da ação poderá, com base nesse reconhecimento do quantum devido para a quitação total, iniciar nos próprios autos a execução do remanescente contra o autor. Então vejam, a depender da situação, o autor pode se tornar executado dentro do mesmo processo que iniciou contra o credor. Basta, para tanto, que a sentença reconheça que o depósito era insuficiente e declare o valor necessário à total extinção da obrigação. O credor réu da ação pode, com base no título judicial, que reconheceu a diferença devida, executá-lo contra o autor da consignatória. Então, o sujeito começou o processo como autor e vai terminar como executado. Evidentemente que se essa sentença reconhecer que de fato o depósito era insuficiente, ela vai condenar o autor da consignatória, o devedor, ao pagamento aí das verbas sucumbenciais, afinal, ele vai ter dado causa ao ajuizamento da ação. E aí, para terminar, é importante destacar aqui uma peculiaridade. Se a tese sustentada pelo réu da consignatória, credor da prestação, for essa de insuficiência do depósito, a ação assumirá um caráter dúplice. No seguinte sentido: se a tese for de insuficiência do depósito, tudo que o réu da consignatória poderá obter em face do autor, devedor da prestação, conseguirá com a improcedência do pedido de consignação. Aliás, não com a improcedência, mas com a procedência parcial do pedido de consignação. Porque o juiz, ao final, nesse caso, reconhecida a insuficiência do depósito, vai declarar apenas parcialmente extinta a obrigação. A parcial procedência, nesse caso, fará com que o réu alcance tudo o que poderia desejar com a sustentação da tese de insuficiência do depósito. Ele vai poder usar aquela declaração constante na sentença de que falta X
para a satisfação completa da dívida para executar o seu devedor no próprio processo. Então temos essa peculiaridade também importante aqui no desfecho da consignatória com acolhimento dessa tese sustentada pelo réu. Ok? Acho que o vídeo já ficou bastante extenso. Nós vamos deixar então para a próxima aula o estudo da consignação que envolve dúvidas sobre o credor que deva receber. É um procedimento mais rápido de ser explicado, já que a gente aí já deu todas as noções mais gerais da ação de consignação em pagamento, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, me acione, hein? Um abraço.